Hoje nós vamos falar sobre perdão e sobre um perdão do íntimo, perdoar do íntimo. E a palavra está em Mateus capítulo 18, a partir do verso 23 até o 35. Mateus 18, do 23 ao 35. Disse assim Jesus: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. É muito importante esse último versículo, onde Jesus disse que o perdão, ele deve ser do íntimo. A versão NVI diz perdoar de coração. Essa hipérbole, essa ilustração que Jesus traz, os talentos, ele mostra que o primeiro devedor, ele devia 10.000 talentos, o que equivale a mais ou menos exatamente 350.000 quilos de ouro. Um trabalhador daquela época ganhava 1 denário por dia. Para pagar essa dívida seria necessário, então, 150.000 anos de trabalho. Isso nos mostra que esta dívida, ela é impagável. Não há como pagar uma dívida desse tamanho. Contudo, Jesus conta nessa parábola que aquele servo, ele rogou, ele suplicou ao seu senhor que lhe perdoasse. E o seu senhor o perdoou de uma dívida impagável. Essa primeira parte desta parábola nos ensina sobre nós e Deus. Nós somos pecadores e temos com Deus uma dívida impagável. É por isso que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor, para morrer por nós na cruz, a fim de que Ele pagasse toda a nossa dívida
como está escrito em Colossenses capítulo 3, que vai nos ensinar que ele pagou todo o escrito de dívida que havia contra nós, cravando-a no madeiro. O sangue de Jesus nos perdoou de todo o pecado, nos purificou de todo o pecado. E essa dívida nenhum homem poderia pagar, mas o Filho de Deus pagou. A segunda parte vai falar do servo e seu conservo, de um relacionamento entre pessoas, entre nós, e de como um homem que recebeu uma graça tão grande de Deus não foi capaz de transmitir essa graça para outra pessoa. O assunto do perdão talvez seja o assunto mais democrático de toda a Escritura, porque nós somos imperfeitos, nossos relacionamentos são relacionamentos imperfeitos, nossa família é imperfeita, nossos pais foram e são imperfeitos, nós como pais somos imperfeitos, como filhos imperfeitos, como irmãos imperfeitos. E a nossa imperfeição machuca. A nossa imperfeição muitas vezes causa traumas na vida das pessoas. As nossas imperfeições geram experiências na vida de algumas pessoas que podem trazer grandes danos e grande dor na vida de muita gente. Por isso, o perdão, ele é condicional. Em Mateus capítulo 6, verso 14, Jesus vai dizer, lá na oração do Pai Nosso, que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Então, o que o Senhor está dizendo é, olha, perdão é condicional. Só recebe quem dá. E perdão é um tema que a gente já ouviu falar muito. Eu já ouvi falar muito sobre perdão. E toda vez que eu ouço sobre perdão, eu sou abençoado com mensagens que falam de perdão, porque sempre tem alguma coisa para a gente rever. A gente sabe que perdão é uma decisão, não é um sentimento, a gente precisa decidir perdoar. Mas quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo começou a me incomodar com essa palavra do último versículo, que diz assim: você precisa perdoar do íntimo. E eu falei, Senhor, mas o que é isso? Como é perdoar do íntimo? O que o Senhor quer dizer com perdoar de coração? É que na nossa história, as nossas dores, as nossas feridas, as nossas perdas, a rejeição, o abandono, as mágoas, as expectativas que nós criamos nos relacionamentos, muitas vezes elas são frustradas. Pessoas com que a gente contava e a gente tinha certeza que podia contar, de repente essas pessoas nos traem. A traição só um amigo pode fazer. Traição é coisa de amigo, não é de inimigo. Para trair tem que ser amigo. E quando você é traído, um trauma se instala no seu coração. Também quando alguém te rejeita, ou te fala de forma áspera, ou bate em você, ou usa de violência contra você, seja verbal, ou seja qualquer outro tipo de violência física, isso fere você. E normalmente o que a gente faz? A gente começa a construir narrativas para explicar as coisas que aconteceram, mas a gente não consegue de fato perdoar de verdade. E quando nós não perdoamos do íntimo, uma estrutura de orgulho pode se instalar dentro do nosso coração. E estrutura de orgulho
é o que o diabo vai trabalhar para que a gente se ofenda fácil, para que a gente se ofenda rápido. E a palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios 18, 19, coloca lá para mim, que é mais fácil conquistar uma cidade sitiada do que o coração de uma pessoa ofendida. Quando uma pessoa se ofende, a palavra de Deus diz assim, olha, é mais fácil você conquistar uma cidade sitiada do que você conquistar o coração de um irmão que se ofendeu. Por quê? Porque a ofensa, ela fica em cima de uma estrutura de orgulho. E o orgulho se forma muitas vezes no nosso coração por causa de humilhação que a gente sofreu, por causa de traumas na nossa história, que feriram a nossa vida, que feriram a nossa memória. Então os nossos sentimentos ficam danificados pelo sofrimento e a gente começa a se proteger de todo mundo e qualquer coisa nos ofende. Eu lembro, irmãos, eu contei pela manhã que eu passei por uma experiência muito difícil na minha infância com o meu pai, onde eu tinha saído com alguns amigos, eu era pequeno ainda, mas eu me meti numa confusão e briguei lá com os meninos e a gente brigou. E eu acho que eu até tinha brigado porque estava defendendo a minha irmã de um cara que queria paquerar ela lá. E eu não gostei daquela história e me meti numa briga. E quando eu cheguei em casa, os outros meninos vieram juntos. E alguns meninos falaram assim para o meu pai, olha, o Marco ofendeu a mãe de um dos meninos. Mas eu não tinha feito isso. Eu não fiz isso, gente. Acredite em mim. Eu não tinha ofendido ninguém, a mãe de ninguém. Mas o meu pai acreditou naquilo que os meninos falaram. E na mesma hora ele me deu um tapa no rosto, tão forte, que o meu nariz começou a sangrar na hora. E eu me senti muito assim, sem graça na frente dos meus colegas e eu não sabia direito o que fazer. Eu senti que o meu olho estava começando a inchar também desse lado. E o meu pai disse assim, vai para dentro se lavar. E eu entrei, fui meio que chorando e meio bravo. E comecei a lavar o rosto no banheiro e um sentimento assim de injustiça entrou no meu coração. E depois o meu pai subiu lá e falou assim, filho, o que aconteceu? Eu falei, puxa pai, o senhor primeiro atira e depois o senhor pergunta. Eu falei, olha, não foi isso que eles falaram, aquilo não era verdade. Ele falou assim, olha, então me desculpe. Eu falei, está tudo bem, o senhor é meu pai. Mas dentro de mim, por causa daquela humilhação, daquele tapa, daquela ofensa, se criou uma estrutura de orgulho, aonde eu mesmo disse para mim mesmo, nunca mais ninguém vai me bater. Eu nunca mais vou permitir uma afronta como essa. Então eu cresci como um adolescente, um jovem, problemático, violento e briguento. E eu dei muito problema para os meus pais na minha juventude, porque todo lugar que eu ia eu arrumava uma confusão. E se eu não arrumasse uma confusão, eu ia num lugar onde alguém arrumou uma confusão, porque o meu negócio era esse: confusão, briga. Porque na verdade eu estava tentando colocar para fora uma dor que lá na minha infância tinha se instalado dentro do meu coração. Eu não podia bater no meu pai, então eu podia bater em todo mundo, mas o meu problema não era com todo mundo, o meu problema era com ele.
E o Espírito Santo foi me mostrando, e isso faz pouco tempo, irmãos. É interessante como algumas memórias parece que se apagam na nossa vida. Mas até perguntei para a Márcia, memórias se apagam? Não, memórias vão para o nosso inconsciente. Mas o Espírito Santo é capaz de ir trazendo memórias que foram danificadas pelo sofrimento para a gente tratar. E eu falei, Senhor, então era por isso que eu tinha esse comportamento tão errado. E é como se Deus tivesse falado assim para mim, você se tornou um homem violento, por causa de uma situação que você não resolveu. Você precisa perdoar o seu pai. Mas eu falei, mas Senhor, eu já perdoei. E o Espírito Santo falou assim, não, do íntimo. Sabe por quê, irmãos? Quando nós não perdoamos do íntimo, a gente não arranca a raiz de amargura. E se você não arranca a raiz de amargura, você fica criando narrativas para explicar o seu jeito imaturo e as suas escolhas erradas. E você começa a criar narrativas e diz assim, não, mas eu sou assim, esse é o meu jeito, foi assim que eu fui criado, eu sou assim mesmo, meio grosso, comigo é assim, bateu, levou, esse é o meu jeito. Não, a sua identidade não é o mundo que te dá, nem as circunstâncias ou experiências que você viveu. A sua identidade, quem te dá é teu Pai, e teu Pai é Deus, e teu Pai é amor. Perdoar do íntimo é colocar a mão lá na ferida, espremer aquele pus e arrancar pela raiz. Eu lembro de uma mulher que eu atendi lá em Portugal, quando nós fizemos uma viagem de libertação para Portugal. Nós conhecemos uma mulher, e essa mulher foi abusada pelos 7 irmãos dela. A dor dessa mulher era muito profunda, e a pergunta que ela fazia é, como Deus permitiu que os meus 7 irmãos abusassem de mim? E ela tinha uma dor e uma revolta muito grande dentro dela, por causa da história de dor e sofrimento que ela sofreu. Sexo para ela era a coisa mais nojenta e horrível que você pudesse imaginar, porque para ela era abuso, era estupro, era dor. E ela construiu narrativas para se defender disso, e mecanismos de proteção, mas a dor sempre acompanhou a vida daquela mulher, até o dia em que ela resolveu romper o silêncio e colocar todo aquele lixo para fora. E quando aquela mulher fez isso, e quando ela vomitou tudo aquilo que era uma toxina dentro da alma dela, ela começou a ser tratada por Deus e curada de dentro para fora. Precisamos entender, irmãos, que quando nós não perdoamos, nós não temos paz. Quando nós não perdoamos, nós permanecemos infantis emocionalmente. Quando nós não perdoamos, nós não conseguimos orar. Quando nós não perdoamos, nós não conseguimos ter paz, nem com Deus, nem com o próximo, nem consigo mesmo. Quando nós não perdoamos do íntimo, aquela dor da injustiça que sofremos sempre nos acompanha. Mas quando aquela mulher confessou, eu aprendi com ela, de verdade, que somente o perdão trata integralmente da nossa dor. Não existe band-aid, mentiolate, esparadrapo para a alma. Não dá para tomar um comprimido para isso. É necessário perdoar, e perdoar do íntimo. O perdão verdadeiro, ele restaura o bom humor. Tem muita gente que é amarga, que é azeda, que é difícil de se relacionar.
Mas se você for conversar com essas pessoas e elas abrirem o coração, você vai entender que tem uma história atrás daquele comportamento. Existe uma história atrás dos nossos comportamentos. Existe uma história atrás das nossas escolhas. Eu lembro também de um homem que eu atendi, e esse homem já tinha mais de 50 anos, e ele me relatou que quando ele era pequeno, ele estava brincando com o irmão mais novo, e ele empurrou o irmão mais novo dele, e esse irmão, quando caiu, perfurou uma das vistas, e ficou cego de uma vista. Quando os pais chegaram e viram o menino com a vista sangrando, perguntaram: o que aconteceu? E o irmão mais velho disse assim: ele caiu. Ele não disse: eu empurrei e o meu irmão caiu. Ele disse assim: o meu irmão caiu. E ele nunca havia contado isso durante todo esse tempo. Um segredo que ele guardou por mais de 40 anos. Este segredo lhe custou muito caro. O Salmo 32, a partir do verso 3, o rei Davi vai nos ensinar quanto nos custa guardarmos silêncio de coisas que deveríamos confessar e pedir perdão. Está escrito assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Quanto tempo? Todo dia. Esses gemidos que o rei Davi sentia, são os mesmos gemidos que estão aqui no verso 34, aonde Deus fala assim, Jesus fala: e indignando-se o seu Senhor, que é Deus, entregou aquele homem que não perdoou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Quando nós não perdoamos, não é o diabo que açoita a nossa consciência, e nem é o diabo que flagela a nossa alma, mas é o próprio Deus que dá ordem para que isso seja feito. Quem não perdoa, tem a sua consciência açoitada e a sua alma flagelada, e Deus vai permitir que isso aconteça, porque o que Deus quer e mais deseja, é que nós rompamos com o silêncio que nos aprisiona, e que a gente arranque as mordaças emocionais, e comece a dizer: sim, Senhor, isso aconteceu, e foi desta forma que aconteceu, esta injustiça aconteceu comigo desta forma, e hoje eu quero perdoar, mas eu quero perdoar do íntimo. Eu não quero perdoar como um religioso perdoa. Pedro, quando conversava com Jesus sobre perdão, ele já sabia que os rabinos já tinham dito que um homem deveria perdoar uma pessoa 3 vezes, no máximo 4. Então Jesus e Pedro conversando, e Jesus falou, e Pedro disse assim para Jesus: Jesus, nós devemos perdoar então quantas vezes? 7 vezes? E com certeza Pedro, ele esperava um elogio, porque se os rabinos estavam dizendo que se deveria perdoar 3 vezes, no máximo 4, e Pedro já chega com uma informação de 7, talvez ele esperasse que Jesus dissesse: puxa, quanta graça há em você. Mas Jesus não disse 7, mas 70 vezes 7. Isso significa que o perdão é ilimitado. Nós devemos perdoar sempre, todas as vezes, todas as pessoas que nos machucaram. E é interessante, irmãos, nós fazermos uma retrospectiva da nossa história e vamos lembrar que o lugar que mais somos feridos não é fora de casa, mas é dentro dela. O maior número de abusos acontece dentro de casa. Quando acontece o adultério, é na família. O abandono é na família. A injustiça, a rejeição é na família. Nós precisamos perdoar, e precisamos perdoar do íntimo, lá de dentro, de todo o coração.
Porque quem não perdoa, não é perdoado. Quem não perdoa, não consegue amar direito. Tem pessoas que têm dificuldade até de dar um abraço. Você conhece gente assim? Você vai dar um abraço, aquele abraço é um abraço meio empurrando. Não sei se você já recebeu um abraço assim, que a pessoa não sabe se te abraça, se te empurra. O que aconteceu? Quem perdoa do íntimo pode voltar a amar e a amar de todo o coração. Mas o que eu faço com a ofensa? O que eu faço com essa dor? Lamentações 3:30, coloca para mim aí. Jeremias ensina: dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. Sabe o que Deus está falando? Se alguém te ferir, engula a desonra, ofereça outra face. Jesus disse a mesma coisa. Oferecer a outra face é abrir mão do direito que você teria de bater de volta. Não bata de volta. Se alguém lhe ferir, ofereça amor. Se alguém te machucar, ofereça perdão. Se alguém for injusto com você, seja justo. Se alguém tirar algo de você, dê algo para essa pessoa. Faça o bem a quem te faz mal. Abençoe a quem te amaldiçoa. Ore por quem te persegue. Se você fizer isso, você vai ser uma pessoa que viverá com uma saúde emocional e espiritual tremenda. É por isso que está escrito lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. De tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque nele estão as saídas ou as fontes da vida. Você já se relacionou com alguém que as fontes do coração estão podres? Que as fontes estão poluídas? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quem não perdoa tem o coração tóxico, contaminado, parece um esgoto. E quando você conversa com uma pessoa assim, você sai pior do que quando chegou, porque é muito ruim. É por isso que a Bíblia nos adverte: cuida do teu coração, e não deixe que toxinas se instalem dentro da sua alma, e que você não fique preso em nenhuma raiz de amargura, porque Deus te fez livre para você viver a liberdade que Ele te deu. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem não perdoa é escravo, porque escravo não tem escolha. Somente o livre pode escolher perdoar, somente o livre pode escolher amar, somente o livre pode ter compaixão e misericórdia, somente o livre pode ser um canal da graça de Deus, e Deus fez de você uma pessoa livre. Então liberte-se de tudo aquilo que pode te aprisionar emocionalmente ou espiritualmente a alguém, porque se você não perdoa, não se engane, tudo que você queria se fazer é se livrar daquela pessoa, mas se você não perdoa, você está ligado a essa pessoa por um vínculo maligno, ruim, tóxico, prejudicial, que vai te fazer ficar doente. A Organização Mundial da Saúde já falou: 50% das doenças que as pessoas têm são psicossomáticas. 50%, metade. É falta de perdão, é ofensa que levou para casa. Porque eu não engulo o sapo. Jeremias falou que é para a gente engolir a lagoa inteira, irmãos, com sapo, com tudo. Temos que digerir esse negócio, porque Deus é maior do que essas ofensas. Se Deus te perdoou e me perdoou, nós precisamos exercitar esse mesmo perdão. Lá em João capítulo 4, verso, acho que eu passei para você o verso 10,
Replicou Jesus para a samaritana: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu pedirias e eu te daria água viva. Irmãos, esse texto me chama muita atenção, porque essa mulher, ela ia tirar água do poço meio-dia, sabe por quê? Porque não tinha ninguém no poço meio-dia. E porque ela não queria ver ninguém. Porque ela era criticada, ela era julgada, ela não aguentava mais. Ela estava isolada e se isolando de todos. Ela estava mal. Mas Jesus apareceu. E Jesus falou para ela: mulher, para de beber dessa água que você está bebendo há tanto tempo. Porque você bebe esse negócio, mas você está sempre com sede. Isso nunca vai te saciar. Vingança não sacia. Ficar lambendo ferida e descascando ferida não sacia. Ficar criando narrativas para justificar um comportamento errado não sacia sede. E por isso Jesus disse para ela: eu tenho uma água para te dar, e se você beber dessa água, a mulher está resolvido. Irmãos, o que você tem bebido? Do que você tem se alimentado? Qual é o seu pão? Qual é a sua água? O que está na sua mente? Filipenses 4:8, coloca para mim, faz favor. Diz assim o apóstolo Paulo: finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe, irmãos, quando nós não perdoamos, nada disso está na nossa mente. Ficamos revivendo aquela história milhares de vezes, não é assim? E a história vem, vai, e nós perdemos muito tempo com essas coisas. O apóstolo Paulo nos ensina que não é lícito termos pensamentos ruins em nossa mente, tóxicos. Precisamos resolver. Do que você tem se alimentado? Eu sempre faço essa reflexão. A gente precisa comer o que é bom, para o corpo ficar bem. Hoje até ganhei um livro que fala sobre isso. Você tem que comer coisa boa. Se você comer uma coisa estragada, se alimentar de algo estragado, o seu corpo vai te avisar. Náusea, diarreia, vômito. Você vai ficar mal e você vai dizer assim: comi alguma coisa estragada, porque o meu corpo está avisando. Pois é, se você ficar se alimentando de pensamentos tóxicos, o pensamento é o alimento da alma. Como você acha que a sua alma vai ficar? Intoxicada. E você vai sentir vontade de morrer, depressão, desânimo, vai se sentir covarde, apático, abatido, e vai começar a ter pensamentos errados sobre si mesmo, como: eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, Deus é bom para o meu vizinho, mas Deus não é bom para mim. Esses pensamentos não vêm de Deus, vêm de uma memória ferida, que não foi restaurada pelo poder do perdão, e do perdão de todo o coração, do perdão do íntimo. E pensamentos geram sentimentos. O que você anda sentindo? Quando você ouve o nome de algumas pessoas, o que você sente? Cuidado com os seus sentimentos, porque os seus sentimentos podem determinar as suas atitudes. E tem muitas pessoas se machucando porque estão vivendo em cima dos seus sentimentos, deixando os seus sentimentos guiarem a sua vida, deixando os seus sentimentos tomarem as rédeas da sua vida e guiando você para lados errados, contrários à palavra de Deus. Nós cristãos não vivemos pelo que sentimos. Nós cristãos vivemos pelo que cremos. E nós cremos na palavra de Deus. Os sentimentos não podem nos dominar.
Ainda que eu não sinta vontade de perdoar, eu perdoarei. Ainda que eu não sinta vontade de caminhar a segunda milha, eu caminharei. Ainda que eu não tenha vontade de voltar ao meu passado e ressignificá-lo à luz das Escrituras, eu voltarei. Porque os meus sentimentos não me governam. Deus me governa, o Espírito Santo me direciona e Ele me leva aos vales verdejantes e às águas tranquilas. Somente Ele traz refrigério para a minha alma. Somente Ele é capaz de me fazer passar pelo vale da sombra e da morte sem ter medo nenhum. Somente Ele é capaz de alimentar a minha alma, somente Ele. Dito isso, irmãos, quem você precisa perdoar? Mas não é esse perdão que a gente fala assim, está tudo bem. Não me venha com essa, eu não acredito. Como é que está aquela situação lá? Está tudo bem nada. Você não quer ver a pessoa nem pintada de ouro. Se você vê ela na igreja, ela está do lado de lá, você está do lado de cá. Isso se não for embora. Ou dizer assim, não, nessa igreja eu não vou, porque aquele miserável que está me devendo está lá. Eu já ouvi isso. Se não perdoarmos do íntimo, não seremos perdoados por Deus. Quem você precisa perdoar? Do íntimo. Irmãos, essa palavra falou muito comigo, porque Deus me mostrou pessoas que eu preciso perdoar do íntimo. É diferente de um perdão religioso, de simplesmente dizer, Deus mandou perdoar, você está perdoado. Não. O que Jesus disse é, se não perdoares do íntimo, os verdugos, eles não vão sair. E aí perdemos o sono, perdemos a paz, perdemos a alegria. Você estava lá, você estava bem, estava tudo bem. Aí vem um pensamento, sua alegria, ó. Você estava lá, estava bem, estava tudo bem. Veio um pensamento, você ficou irado, ficou bravo, ficou brava. Te roubou a paz, te roubou a alegria. Até quando você vai permitir que roubem a tua paz, roubem a tua alegria, roubem a graça de Deus na sua vida? Até quando? Hoje é dia de perdoar. Aquele homem recebeu um grande perdão, mas não foi capaz de dar. E o que Jesus está dizendo é, perdoem, e vocês também serão perdoados. Deem a mesma graça que receberam. Jesus morreu naquela cruz por nós, e nós também devemos morrer pelos nossos irmãos. Amém, amados? Vamos ficar em pé, eu quero orar junto com você. E nessa noite, mais do que fazer uma oração por você, eu quero fazer uma oração com você. Eu não me excluo da oração aqui. Eu faço parte da oração que vou fazer. Todos nós, talvez todos nós, alguém, você sabe, tem alguém para perdoar do íntimo. Perdoar do íntimo é decidir conviver de novo, dar mais uma chance, abrir o coração, revisitar esse passado sem dor. Você está entendendo? É transformador. Dói, mas é bom, porque o perdão trata dessa dor. Queria que você deixasse o seu lugar então e viesse. Eu quero orar e quero perdoar do íntimo. Pode vir, deixa o seu lugar. Quero orar junto com você sobre pessoas que precisamos perdoar do fundo do nosso coração. Pergunte para o Espírito Santo: Senhor, tem alguém que eu preciso perdoar do fundo do meu coração?
talvez o Espírito Santo diga: tem. E se ele disser para você: tem, então vem e perdoa. Porque o perdão é graça de Deus, é pura graça. É pura graça. Eu vou esperar você que ainda está vindo, pode vir. Se Deus falou, vai deixando o seu lugar, vem. Pode vir com calma, em paz, porque o Senhor está falando com você, Ele está ministrando no seu coração, de como é libertador perdoar as pessoas. Se você precisa perdoar pai, mãe, ou alguém que te traiu, e você lembrou disso agora, deixa o seu lugar também, venha. Se você tem um irmão, talvez, para perdoar, pode vir. Se vocês puderem, só chegar um pouquinho mais para frente, para quem está no corredor chegar. E nós vamos orar agora por isso. E vamos pedir a Deus que nos dê graça nesse momento para a gente sustentar isso. Eu queria, irmãos, que vocês olhassem para mim só um pouquinho antes de a gente orar. A igreja aqui tem um propósito de existir. E o nosso propósito é manifestar o reino de Deus na terra. É o nosso propósito. Existimos para manifestar o reino de Deus na terra. Mas como? Amando ao Deus, amando ao próximo e fazendo discípulos. Perdoar é amar o próximo. Vocês lembram o que Jesus disse na cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Lembram disso? Quando Jesus disse isso, os soldados disseram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus quando Jesus perdoou. Vir à igreja não faz você ser reconhecido como Filho de Deus, simplesmente você veio à igreja. Cantar canções não nos faz ser reconhecidos dessa porta para fora como Filho de Deus. Fazer orações não necessariamente nos fará ser reconhecido como filhos de Deus. Mas se nós perdoarmos como Jesus nos perdoou, certamente as pessoas dirão: verdadeiramente é um filho de Deus. E para chegar nesse lugar, a gente precisa estar crucificado. É por isso que o apóstolo Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. E a vida que presente vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele disse: estou crucificado com Cristo. O perdão é para os crucificados. Só dá para perdoar da cruz, porque é na cruz que nós fomos perdoados. Então, quando um pensamento vier de novo falando para você reviver aquela história de um ponto de vista de amargura e de dor, fale assim: não, Deus me perdoou e eu também perdoo. E eu estendo a graça do nosso Senhor sobre a vida dessas pessoas. E eu decido viver em paz e ser um promotor da paz, da alegria, de um bom humor, da esperança, da compaixão, da misericórdia. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos faz lembrar de coisas que aconteceram na nossa história, que nos causaram profunda dor,
e que essas memórias feridas serviram como uma estrutura para se formar um orgulho, uma arrogância que nunca deveria existir no nosso coração. Mas, Senhor, essas coisas aconteceram conosco. E porque fomos feridos, nós também ferimos muitas pessoas. Não somos nós somente vítimas, mas também os algozes. E nessa noite nós queremos te pedir, Senhor, perdoa os nossos pecados, mas nos ajude também a estender o perdão a todas as pessoas. E que possamos perdoar todos os agressores, seja a dor mais profunda, não importa, nós perdoamos em nome de Jesus. E do nosso íntimo perdoamos, e arrancamos de nós toda a raiz de amargura, para podermos falar do nosso passado e dessas pessoas cheios de paz no coração e alegria no coração. Senhor, nós não vamos mais permitir que nenhum pensamento roube a nossa alegria ou paz, e que nada nos torne irascíveis, porque nós somos mansos e humildes, como o Senhor nos convida a ser. Muito obrigado, Senhor, e a nossa oração agradecidos em nome de Jesus. Amém. E olha, se você tiver a oportunidade de encontrar-se com essa pessoa que te feriu e dizer para ela: eu te perdoo e eu te amo, se você fizer isso, você está pregando para ela o evangelho da salvação. Está pregando. Porque o nosso mundo precisa mais de atitudes e menos de sermões. Ninguém aguenta mais sermão. Nós precisamos viver esse amor. Que Deus nos dê graça como igreja de manifestar o reino de Deus nessa terra, através de um amor que perdoa, e perdoa do íntimo. Amém?